Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Estou tão feliz por esse momento, podermos conversar um pouco e compartilhar um pouco sobre o Evangelho. Já passamos na nossa classe dos 1300 e eu dou as boas-vindas a todos vocês que estão assistindo, que se inscreveram neste canal do YouTube e fazem parte da nossa classe do estudo do Evangelho, que tão maravilhosa. A todos vocês que estão assistindo pela primeira vez, se você gostar da mensagem, por favor, se inscreva e venha fazer parte desse grupo tão maravilhoso. Hoje, eu estava ponderando aqui nas palavras do presidente Russell M. Nelson. O presidente Russell M. Nelson é um profeta vivo do Senhor, é o profeta vivo do Senhor para nossos dias, um apóstolo de Jesus Cristo, presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E o presidente Nelson, ele, na última conferência, agora no dia 3 de outubro de 2021, passado, ele, na sua mensagem de encerramento, ele falou do teste do tempo. Uma pequena parte do seu discurso ele comentou sobre o teste do tempo. E eu fiquei ponderando sobre isso. Fiquei imaginando várias situações, um casamento ao longo do tempo. Por exemplo, os meus avós paternos, eles ficaram casados por 75 anos, quando o meu avô então faleceu. A minha avó, ela foi até os 99 anos, faltava um mês para completar 100 anos. E como eu os amo. E eles tiveram todo esse tempo juntos na terra e criaram seus filhos, abençoaram os seus netos, que sou eu, os bisnetos, e assim vai. O teste do tempo. Tem algumas coisas que duram muito, outras não. Pensando, irmãs, irmãos, no teste do tempo espiritual, quando recebemos um testemunho do Salvador Jesus Cristo, quando recebemos um testemunho das Escrituras, um testemunho do livro de Mórmon, quando nós recebemos um testemunho que José Smith é um profeta de Deus e que através desse profeta, ainda jovem, o Senhor começou a restaurar sua igreja e reino sobre a terra, eu fico maravilhado. É tão maravilhoso quando você sente a influência do Espírito Santo e você começa a reconhecer que é o Espírito Santo. É maravilhoso. Tenho visto irmãos e irmãs testificarem sobre revelações pessoais, sobre suas convicções, seus testemunhos tão sagrados do Evangelho. Mas hoje eu gostaria de falar do teste do tempo. E se você que está me ouvindo, por algum motivo, vocês têm ficado assim um pouco titubeando, né? Um pouco assim indeciso nesse teste do tempo. Se por acaso, ao ouvir coisas, ao desviar o seu olhar do Salvador, como Pedro nas águas, né? Quando ele saiu do barco, o Senhor manda-me ter contigo, ele saiu caminhando sobre as águas, então ele olhava fixo para o Salvador e ele podia caminhar sobre as águas, mas quando ele olhou para as nuvens, a tempestade ele começou a afundar. E muitas vezes nós podemos fazer como Pedro fez. Pedro é um gigante espiritual. Eu amo o apóstolo e o presidente Pedro. Ele é maravilhoso, irmãos. Nenhum de nós colocou o pezinho na água como ele. Mas ele foi lá e andou sobre as águas. Irmãs, irmãos. Mas, como nós estamos no nosso teste do tempo, o presidente Nelson, então, nesta conferência, ele falou o seguinte, vou ler um pequeno trecho aqui. Meus irmãos e irmãs, suplico a vocês que reservem tempo para o Senhor. E quando o profeta fala isso, ele está pedindo que nós tenhamos um tempo diário, reservar um pouco de tempo para orar, estudar as Escrituras, buscar revelação pessoal. E ele tem falado que se nós não fizermos isso, nós não vamos poder resistir às filosofias do mundo. E daí continua, façam que seu próprio alicerce espiritual seja firme e capaz de sobreviver ao teste do tempo, à medida que fazem as coisas
que permitem que o Espírito Santo esteja sempre com vocês. Nunca subestime a profunda verdade de que o Espírito fala de coisas como realmente são e de coisas como realmente serão. Ele vos mostrará todas as coisas que deveis fazer. Nada convida mais o Espírito de colocar Jesus Cristo no centro de nossa vida. O presidente Nelson, presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o profeta vivo do Senhor para nossos dias, ele está dizendo assim que nada convida mais ao Espírito, nada faz com que nós possamos ouvir mais a voz dos céus do que colocar Jesus Cristo como centro de nossa vida. E ele continua: falem de Cristo, regozijem-se em Cristo, banqueteiem-se com as palavras de Cristo, prossigam com firmeza em Cristo. Tornem o dia do Senhor deleitoso ao adorarem a Ele, ao partilharem do sacramento e ao santificarem o dia dele. O Senhor está dizendo, o profeta de Deus está nos ensinando: olha, coloca Jesus Cristo como centro da tua vida. O foco da tua vida tem que ser o Salvador. Vá aos domingos na igreja, compartilha o sacramento, renova teus convênios. Quando nós participamos do sacramento, nós renovamos os convênios do batismo. E ao renovar os convênios do batismo, nós renovamos o poder purificador do batismo. O batismo de água e de fogo. Precisamos disso em nossos dias, meus amigos, minhas amigas. Continuando. Como enfatizei nessa manhã, rogo a vocês que reservem tempo para o Senhor em sua santa casa. Nada fortalecerá tanto o seu alicerce espiritual quanto o serviço e a adoração no templo. Fim da citação. Hoje, irmãos e irmãs, nós ouvimos as palavras de um profeta de Deus, o presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, profeta vivo, nos convidando para irmos mais ao templo. E o templo vai fortificar-nos, vai abrir as portas do céu, porque no templo falamos de Cristo, ensinamos sobre Cristo. No templo aprendemos que a salvação vem através do Salvador Jesus Cristo. No templo nós fazemos convênios com Deus. No templo nós podemos resgatar todos os antepassados nossos, até Adão. Queridas irmãs, queridos irmãos, que possamos ir mais ao templo, que possamos frequentar mais o templo. O presidente Howard W. Hunter, um apóstolo vivo do Senhor, já falecido a essa altura, é lógico, e serviu como presidente da igreja, foi o profeta vivo do Senhor no momento que ele estava vivo. Ele nos ensinou que o templo é o símbolo de nossa conversão. Que possamos ir e servir no templo, que possamos ir e adorar no templo. Como o templo abre as portas da revelação para a nossa vida. Como o templo me ajuda a refinar minha vida. Como posso resgatar e salvar meus antepassados no templo. Como posso realizar meus próprios convênios no templo. Como posso receber as bênçãos de Abraão, Isaac, Jacó e tantas promessas que o Senhor tem feito a seus santos profetas. Como eu posso passar por essas experiências sagradas? Como posso ter uma família eterna? Como posso ter a esposa querida selada a mim para toda a eternidade junto de meus filhos, de meus antepassados? Irmãs e irmãos, que possamos frequentar mais a casa do Senhor. Que possamos ir com o coração quebrantado, desejosos de receber revelação, desejosos de servir, desejosos de adorar o Senhor. E os céus serão abertos e poderemos receber e sentir a influência do Espírito Santo tão forte em nossa vida, dando-nos respostas
dando testemunhos ao nosso coração de coisas pessoais tão sagradas que nós temos perguntado. Seremos fortalecidos espiritualmente e poderemos então passar do teste do tempo, continuar firme na jornada da vida. Não importa que eu me tornei um membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, ainda bem jovem, ou numa idade mais madura, mas em todos os anos seguintes, e mesmo até a morte, vamos continuar firmes no Evangelho. Isso que importa, irmãs e irmãos. E eu testifico que Jesus Cristo vive. E esta é a mensagem que eu trago a você hoje, querida irmã, querido irmão. Continua firme. Vale a pena viver o Evangelho. O Evangelho é verdadeiro. O Evangelho nos abençoa, nos protege. Que possamos fazer convênios com Deus e cumprir esses convênios. E assim nos tornarmos verdadeiros discípulos do Salvador Jesus Cristo. E segui-lo nesta vida e por toda a eternidade. E eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.